A projeção para a safra 2024-2025 de café é uma produção de aproximadamente 63 milhões de sacas de 60 quilos. Mas alguns fatores podem influenciar negativamente para a redução desse volume. Uma delas é o bicho mineiro, uma pequena mariposa esbranquiçada que se tornou uma das pragas mais importantes na cultura do café. A infestação provoca enfraquecimento das folhas e desfolha precoce. Conhecida como bicho mineiro, a praga Leucoptera cophila é um inseto da família das mariposas, que pode estragar entre 30% e 70% dos cafezais, principalmente destruindo as folhas da planta café. O inseto ele oviposita sobre as folhas, né? Em pouco tempo eclode os ovos, vira uma larvinha, né, chamada do bicho mineiro, né? Não é mineiro porque ele é daqui de Minas Gerais, e sim porque ele causa minas nas folhas. Então ele vai minando toda a área foliar, todo o limbo foliar, e com o tempo essa folha, com essa lesão, ela vai cair, né? Essa queda foliar vai causar na redução da produtividade da planta. Essa desfolha ela acontece principalmente no topo das plantas, né, de cima para baixo, o bicho mineiro, ou seja, ele vem de cima para baixo desfolhando todo o topo da planta. Identificado no Brasil, pela primeira vez em 1850, o bicho mineiro pode ser visto nas folhas do cafezal, na forma de ovos, lagartas e mariposas, enquanto lagarta apresenta coloração branca. Tem algumas regiões, por exemplo, mais quente, como o Triângulo Mineiro, norte de Minas, praticamente o bicho mineiro é problemático o ano todo. Mas, por exemplo, o sul de Minas, que não é sempre que a gente tem essa praga, um ano como esse, que a gente está vivendo aí um período muito seco, né, bastante tempo sem chuva, o bicho mineiro começa a incomodar bastante, começa a causar bastante dano à lavoura. Então o cafeicultor tem que ficar atento, monitorar suas lavouras, se atingir aí um dano aí na lavoura, um dano econômico, ele tem que entrar aí e fazer o controle. Hoje nós trabalhamos com controle químico, controle biológico, todos esses controles não têm 100% de eficiência. Já muitas moléculas estão aí no mercado há bastante tempo e muitas delas já está havendo a resistência do bicho mineiro, ou seja, esse bicho mineiro está ficando mais resistente. Então hoje não é qualquer controle que tem controlado essa praga. Na fazenda experimental da Fundação Procafé em Varginha, a estação fitossanitária ajuda a identificar os estragos do bicho mineiro e de outras pragas no cafezal, sempre no pós-infestação. A gente tem essa estação, né, de avisos fitossanitários que mensalmente a gente envia para todos os cafeicultores, né, inscritos nas nossas bases de dados, como que está o comportamento das principais pragas e doenças do café, né, a ferrugem, o bicho mineiro, e também como que está o clima, precipitação, como que está o armazenamento de água no solo e a média de temperatura. Então, por exemplo, agora, né, a gente já lançou o alerta, né, final de julho, nós estamos chegando aí a cerca de 140 milímetros de déficit hídrico aqui no sul de Minas, aqui em Varginha. Então, assim, o produtor já tem que estar em alerta, o produtor irrigante já está na hora de voltar a sua irrigação, e os produtores de sequeiro ficar atento aí também com relação ao bicho mineiro, que toda essa seca, conforme a gente já comentou, traz muito o ataque do bicho mineiro, então vale a pena o produtor ficar atento. E não somente o bicho mineiro, mas essa seca também pode trazer ataque de ácaro também, em alguns casos pontuais, está subindo bastante também em alguns locais. A estufa é um berçário de mudas de cafés, mais resistentes ao bicho mineiro. O interessante é que nos canteiros, as plantas surgem viçosas em meio à areia, num ecossistema considerado hostil. O trabalho de excelência da Fundação Procafé, reconhecido internacionalmente, é na planta geneticamente melhorada, pensando na alta produtividade da lavoura. A partir do ano de 1978, iniciou a pesquisa aqui sobre o bicho mineiro, para melhorar essa planta, para que ela ficasse mais resistente a essa praga. E como que funciona essa pesquisa, Lucas? É isso mesmo, né? O bicho mineiro, né, há muito tempo é uma praga que causa muitos danos à lavoura cafeeira, e no final da década de 70 iniciou esse trabalho, né, essa resistência genética ao bicho mineiro. Essa resistência foi introduzida de uma outra espécie de café, que ela veio do Coffea racemosa, né, que foi cruzado com o Coffea arábica, que é o nosso café mais cultivado, e introduziu essa resistência. A gente conseguiu materiais resistentes ao bicho mineiro. Mas além da resistência ao bicho mineiro, o Coffea racemosa, que ele é bem resistente, ele
também introduziu mais 2 características aliais ao coffee arábica. Uma resistência à seca, então esses materiais resistentes ao bicho mineiro, eles também são bastante tolerantes à seca, mas eles são pouco produtivos, né? Então por que demorou tantos anos essa pesquisa? Justamente para a gente conseguir aumentar a produtividade, ou seja, para a gente ter um material bem resistente ao bicho mineiro e também altamente produtivo. A gente multiplica no laboratório de biotecnologia, né, através da embriogênese somática, onde através de uma folha dessas plantas matrizes, a gente consegue produzir até 5.000 novas plantas. Essas plantas produzidas no laboratório, a gente traz para as estufas e continua a propagação. E aqui nas estufas, vocês estão vendo aqui nesses leitos de areia, a gente consegue produzir esses jardins clonais, e esses jardins clonais vão dar origem a plantas através da tecnologia de estaquia, que é um processo aqui na fazenda, aqui na estufa, é um pouco mais barato do que o processo do laboratório. Aí fica um processo bem acessível para o cafeicultor, que é uma tecnologia muito semelhante ao que o pessoal já usa no café com nilon, né, que é a produção de mudas através de estaquia. Já está disponível para o cafeicultor. Exatamente. A gente está terminando de definir o protocolo para o café arábica, porque é uma tecnologia que já é muito difundida no café com nilon. Mas o café arábica, ele é um pouco diferente o processo de enraizamento, porque ele não enraiza tão bem quanto o café com nilon. O café com nilon tem aí cerca de 99% de pegamento, enquanto que o arábica aí, com bastante sucesso, a gente tem chegado em torno de 60%, 70%. Mas cada vez a gente conseguindo aumentar isso daí através da pesquisa aqui nas fazendas experimentais. Isso garante a produtividade, já que a gente está num ano atípico, muita seca, a planta sofrendo demais, isso já pode ter uma previsão de não chegar àquele número esperado aí de 63 milhões de sacas, por aí? Certamente, a seca está atrapalhando bastante, né? A gente está vivendo aí um déficit hídrico muito grande, já tem um tempo, esse ano, desde o ano passado, essa safra que está sendo colhida já passou por intempéries climáticas, como seca principalmente, prejudicou a peneira, né? Está sendo um café colhido um pouco mais miúdo e em muitos locais aí está tendo um rendimento um pouco menor do que se estava esperando para essa safra. Para saber mais sobre os resultados dos trabalhos de pesquisa na Fazenda Experimental da Fundação Procafé em Varginha, acesse o site www.fundacãoprocafé.com.br. Nesse portal é possível consultar informações e ainda tirar dúvidas através de questionamentos diretamente aos profissionais especialistas em cafeicultura.